na obra não só da codificação, mas também com muita clareza na revista Espírita. Então, em nenhum momento Kardec teria utilizado, ou mesmo os espíritos superiores na codificação, esta expressão de espiritismo como religião. O seu tríplice aspecto da doutrina, Kardec nos diz: o espiritismo, como doutrina moral, só impõe a necessidade de fazer o bem e não fazer o mal. É uma ciência de observação que tem como consequências morais, e essas consequências são a conformação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, são deixadas à consciência de cada um. É muito importante a gente ter como o Espiritismo, como ela nos mostra o que Kardec também quis nos dizer a esse respeito, que é justamente esse Deus, que todos nós já temos mais ou menos uma definição, porque não temos uma definição aprofundada, porque ainda o nosso nível evolutivo não tem como dar uma definição mais precisa do que é Deus, mas que esse Deus que existe dentro de nós, e que ele precisa ser exteriorizado na prática, e que esse Deus é justamente aquilo que deve apontar como, vamos dizer assim, norte para o nosso comportamento. Então, esse Deus que existe dentro de nós deve impulsionar a questão da moral, da ética, para que assim possamos nos pautar na vida. Então, foi esse, mais ou menos, esse pensamento que Kardec quis deixar bem definido, para que assim a doutrina do Espiritismo não tivesse aquela mesma conotação das demais, respeitando, é claro, mas das demais escolas religiosas com seus rituais e seu arcabouço sacerdotal, e para que ela realmente seguisse o seu caminho. Quem usou essa expressão foi Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Foi no livro O que é o Espiritismo que Kardec traçou uma definição mais clara que já vi, no caso, a este respeito. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza e da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, em nenhum momento nessa definição nós encontramos a palavra religião. Mas o que é importante na ideia central dessa definição é que podemos tomar o Espiritismo como aquele que vai nortear como ela nasceu de uma ciência e também é uma ciência e é uma filosofia, na relação de um com o outro nós podemos encontrar o melhor caminho e nos conhecer. Um exemplo disso são as reuniões fechadas de desobsessão, de tratamento espiritual, onde os médiuns treinados, com um estudo já muito prévio e longo para conhecer as suas aptidões e como lidar na devida reunião, e a partir desta reunião encontramos aqueles espíritos que são trazidos pelos mentores espirituais equivocados
para receber a doutrinação. E olhe quanto ensinamento nós podemos tirar, principalmente aqueles que estão ali participando daquela reunião. O que é que quer nos mostrar essa parte quando entra justamente a questão da ciência, da observação, para que a gente possa, a partir dessa observação, encontrar o nosso norte pessoal. O que um espírito amigo, irmão, que entra ou é trazido naquela reunião para se comunicar através de um meio equivocado, muitas vezes trazendo seus dramas de consciência, trazendo ainda o ódio arraigado dentro de si, o não perdão, o sentimento de vingança. Ele quer nos mostrar ali que nós poderemos, quando retornarmos à pátria espiritual, também tomar aquele lugar. E termos que ser trazidos para uma reunião mediúnica, para ser doutrinados. Ele nos mostra aquele comportamento para que possamos, através daquele exemplo, poder tomar o caminho mais correto. Nos ensina, através daquela comunicação, o caminho do perdão, da não vingança, do não ódio, da não avareza. Então, a gente já percebe que o Espiritismo foge completamente daquela questão do sentido dela realmente ser uma religião. Porque só no trabalho da observação, neste sentido, desse exemplo que nós colocamos, nós já podemos começar a nortear a questão nossa de conduta, a nossa postura ética diante de nós mesmos, primeiramente, de nós mesmos, e diante da comunidade em que nós nos encontramos. E eu acho isso fantástico, né? E Kardec foi magnífico quando ele se preocupou com essa questão de no futuro não ser confundido o espiritismo com a religião. Na Revista Espírita de 1968, na sessão anual comemorativa dos mortos, Kardec discursa com o tema Espiritismo. O Espiritismo é uma religião. Em um determinado ponto, ele afirma: por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável de um culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra as quais tantas vezes se levantou a opinião pública. Não tendo o Espiritismo nenhuma característica de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitável se teria equivocado. Eis porque simplesmente diz doutrina filosófica e moral. Então, através das pesquisas e de uma ciência
nova que surge, que Kardec cria, tendo como objeto de pesquisa o espírito que não tinha os controles devidos, como a ciência formal tem nos seus objetos de pesquisa, e tendo aí a questão da filosofia, fazendo os seus questionamentos, e disso tudo nós observamos hoje as consequências morais de tudo isso no exemplo que nós colocamos das reuniões mediúnicas. E esse exemplo das reuniões mediúnicas poderemos trazer para o nosso dia a dia. Das observações que nós fazemos, do comportamento daqueles que estão à nossa volta, muitas vezes identificamos algo que tem em nós. Aí começamos a, se temos realmente uma natureza já querendo se trabalhar, a gente vai começar a pensar no que nós podemos fazer para se melhorar. Notem que nessa observação não levamos aquele outro que estamos observando ao julgamento, porque não é a conduta de todos nós, porque todos nós temos, se estamos nesse nível evolutivo e aqui reencarnados, nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível. Então não cabe a questão do julgamento, de que A ou B está com aquele comportamento. Que eu preciso fazer é cuidar de mim, dar o exemplo. Se sou espírito e já tenho esse conhecimento do que eu sou, nesse momento do que eu fui, e até onde posso chegar, então isso é o bastante para que a gente possa se sair bem na sociedade em que vivemos. Nós também resolvemos tocar nesse assunto para que também as casas espíritas tenham a vigilância total no sentido de que não levem os rituais, a questão do misticismo, nem as hierarquias sacerdotais, porque não existe alguém lá em cima que é detentor do poder e que vai ditar aquilo que os demais têm que seguir. Todos estão no mesmo nível. Todos estão. E isso é muito importante tocar também nesse assunto, porque pode haver uma tendência de grupos que se